O monitor aparece que está gravando. Agora aparece aqui para mim também. Pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal de administração rural, na disciplina AGB 1659, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, em Santa Rosa do Sul. Então, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu estou tentando fazer o acompanhamento aqui da presença, o SIG está bugado, ele não está permitindo acrescentar as presenças lá por planilha, só por data. Já me deu um bom trabalho isso daí. Bom dia, Ezaquiel, os demais também, eu vou pedir que, assim como Ezaquiel, deixem registrada a sua presença aqui nessa manhã, nessa videochamada. Deem um alô ali no chat, né, agora que estamos gravando, para garantir ali que não vai haver nenhum tipo de injustiça com relação ao registro da participação de vocês. Lembrando, claro, que essa não é a única forma de adquirir a presença, certo? Porém, a presença formal, regular, que vocês podem acompanhar dia a dia no SIGA, ela é fornecida mediante a participação de vocês aqui. Depois, com o desenvolvimento das atividades, a gente abona as faltas por aquele sistema do SIGA. Todos sabem isso, a gente já tem repetido isso aqui algumas vezes. Olá, o Juliano comentou sobre o retorno das atividades presenciais, não há nenhuma previsão, ontem ainda teve reunião do departamento de ensino, né, e o que ronda, né, as conversas, que realmente vocês estão acompanhando, a epidemia ainda não arrefeceu, né, ela não enfraqueceu, pelo contrário, teve no Brasil aqui uma chamada segunda onda, não tão considerável e forte como aconteceu em boa parte dos outros países, porque em outros países a segunda onda foi umas várias vezes mais forte que a primeira. Os países todos aí da Europa, praticamente, Portugal, por exemplo, que era um exemplo de administração com relação ao coronavírus, agora está sofrendo caos, né, sem vagas em UTI, faltando oxigênio, problema seríssimo. E se olhar na França, na Alemanha, no Reino Unido, todos esses países aí, houve muito mais casos e muito mais mortes na segunda onda, enquanto que no Brasil a segunda onda, ela atingiu os mesmos picos da primeira, não foi mais grave do que a primeira, ficou no mesmo patamar, só que a gente não saiu ainda dessa segunda onda, né? Aí tu tens ainda as seguintes questões: vacina numa velocidade que, se for para atingir toda a população, atender toda a população brasileira, isso é para o final do ano que vem, tá? Pensa assim, vamos vacinar todo mundo, além do que uma série de incertezas, incógnitas com relação à eficiência, eficácia, que são dois termos que a gente vai estudar aqui. Tá? Hoje a gente sai daqui dominando esses termos dentro da administração, eficiência e eficácia, são desconhecidos, né? Tanto da vacina como para as variantes do vírus. Então, essa semana mesmo eu estava reunido com o professor Eduardo e a gente estava acompanhando um programa onde estava dizendo que talvez tenha que haver vacinação anual para o coronavírus, assim como existem as campanhas anuais de vacinação para a gripe. Todo ano a pessoa pode tomar vacina para a gripe, porque há mutações do vírus. Vocês sabem disso, né? Geralmente há assim, preferência, né, prioridade para os idosos na vacinação da gripe, mas os outros estratos de idade, né, as pessoas com outra idade também podem tomar vacina, pode comprar, pagar a vacina. Geralmente o sistema público ele dá para alguns grupos prioritários, de graça, né, e outras faixas etárias o cara paga, se quiser tomar a vacina, né, às vezes a gente toma, né, às vezes não toma. Eu já não tomo mais há muito tempo essa vacina da gripe. Mas esse programa que a gente estava acompanhando, só estava alertando que talvez, em função da mutabilidade do vírus, tem que tomar todo ano. Já pensou? Então, Juliano, respondendo mais a questão do Juliano, não há nenhum tipo de previsão de retorno da atividade presencial.
o que é muito triste, na verdade, né? Porque acredito que todos nós, né, vocês e eu, e todos os envolvidos aqui nesse sistema de ensino estejam bastante cansados, esgotados. Primeiro porque a gente já está aqui em fevereiro, né? E estamos cumprindo ainda o calendário de 2020, né? A gente não terminou, foi um ano que não acabou para nós. Vocês cheios de tarefas, né? Cansados porque não tiveram férias. Do outro lado, os professores da mesma forma, né? E todos aprendendo com esse processo. Então, olha lá, a coisa que acontece, por exemplo, eu não tenho conseguido responder os e-mails de vocês, alguns que já me mandaram, por exemplo, os exercícios que tem o prazo para a semana que vem, para as 8 da manhã da semana que vem, dia 12, alguns já me mandaram os exercícios. E aí eu não estou conseguindo responder, dizendo, ó, tá tudo certinho, sabe o que eu faço? Eu respondo só quando tem algum problema, onde tem alguma coisa para o estudante arrumar ali, consertar no exercício que ele mandou. Então, eu respondi a alguns de vocês com relação ao que estava apresentado ali no exercício, mas não respondi todos, né? Não respondi todos, confirmando, por exemplo, o recebimento do e-mail. Tá? Então, eu vou até abrir aqui minha listinha, dizer que, só para dizer os que eu já tenho registrado aqui que mandaram. Então, se tiver alguém presente aqui na sala e que mandou e que eu não citar agora, já se manifesta. Tá? Então, eu tenho já da Heloísa Topanotti, tá? Gustavo Destro, o Henrique Fabres, o Iago Toneto, o Iago ainda estou esperando ele retornar com um reparinho no trabalho, o Rodrigo Cadorim, a Stephanie e a Vitória. Tá? Então, esses aí onde eu já são os que eu já recebi, mas quem não mandou não tem problema nenhum, sabe que o prazo ainda é mais uma semana. Tá? Lembrar, eu quero também tranquilizar vocês, assim como eu estou ciente do cansaço de todos, também quero tranquilizá-los, e, sei lá, pelo menos divulgar, que não tenham grandes expectativas agora para o final da nossa disciplina, tá? A gente vai agora num ritmo tranquilo, trabalhar alguns conceitos ainda, tem os exercícios, semana que vem a gente vai falar sobre técnicas de investimento, análise de investimento, né? Em dois aspectos, e eles vão ser passados para vocês na forma de um exercício, que eles vão ter, aí nesse caso, só uma semana de prazo para fazer, mas são também exercícios bem simples, que você faz ali em 10, 15 minutos, tá? Então, análise de investimento semana que vem, a gente vai, assim, coordenando, adicionando algumas aulas com alguns conceitos que faltam ainda a gente, pelo menos os conceitos mais básicos, mais importantes aqui da administração, que a gente vai permeando junto com esse exercício, para terminar bem a disciplina, certo? Mas eu aqui avalio que o forte nós já passamos, né, a questão aí dos cálculos de custos e análises econômicas, e a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre a importância e as técnicas de planejamento, tá? Que vocês aí aprimoraram fazendo o curso, a maioria de vocês. Tá? Então, não tem grandes surpresas agora da reta final. Hoje a gente vai trabalhar dois conceitinhos dentro da administração, dois aspectos diferentes, né? Eu tinha prometido para vocês, e peço desculpas, eu não coloquei no SIGA ainda as funções administrativas, coloco essa semana, sem falta, se der hoje ainda, tá? Mas evidentemente que é com todo o prazo ainda para que depois a gente possa fazer a avaliação. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a função direção, que é a terceira função administrativa, e como eu disse, vamos trabalhar dois conceitos que estão muito em voga nesse momento, que dentro da administração eles representam coisas um pouquinho diferentes, enquanto que no nosso dia a dia a gente usa como sinônimos, que são os conceitos de eficiência e eficácia, ok? Então, hoje daqui vocês saem administradores diferenciando o que é eficácia, o que é eficiência, e não vão mais misturar essas conceituações, ok? Então, a gente vai falar, hoje vai ser mais rápido, tá, pessoal? E vamos ver algumas questõezinhas também, questões tiradas de concurso, que são, como eu já tenho falado para vocês, as que vão compor a
a nossa avaliação, a prova que a gente vai ter, né, ainda da disciplina. Porque a prova não vai ser nenhuma surpresa, vai ser trabalhada com questões de concurso, e a maioria delas a gente vai ter conversado aqui no nosso encontro, tá? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar, se manifestar antes da gente começar? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Hoje vai ser o último dia que eu vou usar a minha máquina aqui com o programa. Tem um programa que ocupa muita memória, muita capacidade do meu computador, que é o programa de segurança dos bancos, porque eu uso para a movimentação bancária o computador, não só o aplicativo do celular. E aí, quando tu usa no computador, ele exige instalar uns programas de segurança. E esse programa, ele não roda só quando tu acessa o banco. Ele fica 100% do tempo ativo, operando junto com os demais programas dentro do Windows. E ele consome, dependendo da capacidade do computador, de 30% a 50% da capacidade da máquina. Então, essa semana ele travou a minha aula aqui na outra disciplina. Eu não consegui me preparar para hoje, para tirar ele fora, tá? Mas eu vou ter que usar estratégias aí e tirar fora, né? O programa é da empresa Diebold, e chama Warsaw, o programa. Semana que vem ele não vai estar mais no meu computador, eu ainda tenho que bolar uma estratégia de como não usar os bancos no computador, tá? Pior que não, Gabriel, ele não permite isso. Olha que eu estudei, eu tentei, gastei boa parte da semana tentando fazer isso, que seria uma boa, né? Pausar e tal, mas não. Ele, até porque ele tem que ser uma ferramenta bastante segura, né? Para que nenhum vírus possa apagar ele ou pausar ele e invadir, então, tua conta ou alguma coisa assim. Ele fica 100% do tempo ligado. Inclusive, se eu quiser tirar o programa agora, desligar, tipo, desativar ele, entrar no gerenciador de tarefas e desativar, ele não permite. A única forma é eu entrar no modo de segurança e mandar sair o programa. É o jeito de fazer. Carteira de ações. As ações agora estão o seguinte, o pessoal tem falado, o Juliano, de vez em quando, quer vender a ação do Via Varejo, não sei se ele vendeu, porque ela deu uma boa valorizada, e agora ela caiu, por nada está me xingando até, porque eu disse para ele não vender, né? E ela caiu um pouco. Mas o que eu falei para o Juliano é o seguinte, tá, você vai vender, vai fazer o que com o dinheiro? Entendeu? Vocês são jovens, vocês têm que investir. Se eu tivesse na idade de vocês, eu estaria comprando ação de tudo que é tipo e guardando para o futuro, sem me importar se ela cai um pouquinho, tá? Claro que tu não vai botar todo o teu dinheiro nas ações, né? Tu vai continuar vivendo, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai falar aqui sobre as necessidades humanas, vamos voltar a falar, porque são elas que motivam o trabalho, e a gente já tinha falado lá na economia. Então, claro, tu tem que viver, tu tem que atender tuas necessidades, né? Tem que desfrutar a vida e tem que buscar um bom equilíbrio entre o momento atual e a tua vida presente, mas também tentando planejar e assegurar alguma tranquilidade para o futuro, tá? Então, se eu tivesse na idade de vocês, eu estaria comprando ações e sem me preocupar aqui na valorização ou na desvalorização diária, essa oscilação diária que acontece, tá? Mas o fato, Vitor, que a Bolsa Brasileira está nos 120 mil pontos, quase 120 mil, né? Que é praticamente o recorde, ela está no seu topo. O problema é que ela está no seu topo em reais. Então, quando tu faz a análise das ações em dólar, a gente vai ver que não está no topo. Há muito para recuperar só os patamares em que a nossa bolsa já esteve. Desculpem. Mas aí tem o seguinte. Primeiro que nós estamos num topo e não há uma tranquilidade econômica, pelo contrário, nós estamos dentro de uma epidemia, né? Nós não sabemos, nós estamos sem auxílio emergencial agora para os mais necessitados, nós estamos com boa parte da economia travada, né? Os eventos, em muitos lugares aí tem restaurantes, bares, tem muita coisa na economia parada,
e a bolsa no topo. Então, há um descompasso. Como é que a bolsa pode estar no topo se boa parte da economia está defasada, está afetada ainda, sem perspectivas de uma normalidade? As próprias universidades, as escolas particulares, por exemplo, creches, quantas creches não fecharam, pessoal? Quantas escolas de ensino básico, né, de pré-escola, por exemplo, estão fechadas e provavelmente não vão abrir mais. E aí envolve todas as pessoas que dependiam disso, viviam com isso, né? Os professores, por exemplo, de creche, como é que está isso daí? Então, há um descompasso entre o topo da bolsa e a economia real. Tá? A bolsa está no topo, em partes, porque está prevendo um retorno à normalidade, mas não há uma perspectiva de quando isso vai acontecer. Então, entrar na bolsa agora é uma coisa bastante arriscada, entrar no topo agora. O ideal seria esperar uma crise, ou seja, qualquer coisa que acontecesse aí, que baixasse o preço das ações, e aí entrar e comprar alguma ação que você tenha estudado, tá, Vitor? A questão é que a gente não sabe quando que vai ser essa crise. O fato é que ela vai existir, tá? Mas a gente não sabe quando. Então, isso pode ser amanhã, por exemplo, ou pode ser daqui a 3, 4 anos, ok? Então, essa é uma das imprevisibilidades quando você trabalha com ações. Tá? Só que na idade de vocês, como eu disse, é mais tranquilo. Você pode comprar, porque vai ter momentos de valorização. Qualquer ação que vocês comprar hoje, ela vai valorizar. Claro, não vai comprar uma empresa falida, porque aí você está arriscando demais. Por exemplo, vai comprar... Eu compro empresas falidas, tá? Mas é especulação aí, tá? Não é investimento para ser sócio da empresa. Mas vai comprar a Oi é falida. Só que o preço da ação está R$ 2. Então, é uma especulação, porque dos R$ 2 ela pode partir para os 10 facilmente, tá? Mas é uma empresa falida. A Triunfo, por exemplo, administradora de, de rodovias, de pedágios, está falida também. A ação, R$ 2 também. Ela pode facilmente pular para 10. Tá? Mas quem é que é sócio de uma empresa falida? Quem é que quer uma empresa falida? É uma empresa que não está dando lucro, ela deve. Né? Só que se ela resolver os seus problemas, ela pode facilmente multiplicar o valor da sua ação. Aí, comprar a ação de empresa falida já é especulação, não é investimento. Ok? Vamos então para a nossa aula? Algum comentário mais? Ok, vamos lá. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá ok, pessoal? Vou falar rapidinho sobre a função direção. São só conceitos básicos mesmo, da forma como vão ser cobrados de vocês, tá? Nada muito profundo. Mas também nós vamos considerar que a gente passou por isso. Desculpa aí, pessoal. Pequeno problema.
Aleluia. Bom, vocês estão me ouvindo? Ótimo, vamos lá. Então, lembrar que uma coisa que a gente não estudou, que foram as teorias da administração, não deu tempo e também não é necessário. Todos os teóricos da administração chegaram ao final, no processo administrativo, mais ou menos com essas 4 funções, tá? Que, como eu coloquei aqui, PODC, ou pode ser, como falam, né? Que significam a abreviação das funções planejamento, organização, direção e controle. Tá? Então, são as funções do processo administrativo, de acordo com a maioria dos teóricos, né? Todas as linhas teóricas, basicamente, convergiram para esse resumo, né, relativo ao processo administrativo, ou seja, as funções planejamento, organização, direção e controle. Claro que aqui tomou mais tempo, em cima da qual eu propus que vocês fizessem aquele curso, foi o planejamento, né, é a função inicial, não dá para dizer que é a mais importante, porque eu já ressaltei várias vezes aqui, não existe administração ou processo administrativo se você só planejar. Se você só planejar e não fizer nada, então também nada acontece, né? Então, o planejamento ele é importante, ele é imprescindível, mas também depende das demais funções administrativas, ou seja, a organização, que a gente deu uma pitada semana passada, a direção e o controle. E a direção é o que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos dar uma rápida passada aqui sobre os conceitos que envolvem a atividade administrativa relativa à direção, a direção administrativa, ou seja, essa função importantíssima aqui. Vou pular alguns slides, tá? Então, aqui é uma outra forma de apresentar o processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar. E a função dirigir, ela tem subdivisões. A função dirigir, ela é considerada bastante importante e bastante crítica, porque ela é considerada a função humana, a função na qual você lida com os outros seres humanos. Então, a mais delicada e também a mais complexa. Tá? Porque você pode planejar, você pode organizar, sem depender das outras pessoas. Você pode se trancar no seu quarto e fazer o planejamento de uma empresa. Claro que não deveria ser assim, mas pode se trancar no escritório e planejar a empresa. Você pode organizar a empresa, designar, né, os recursos humanos e materiais nas diversas necessidades da tua organização. Mas no momento de botar a máquina para rodar, chega o momento da função administrativa direção, e é onde você tem que lidar com as outras pessoas, com os recursos humanos da tua organização, certo? Então, por isso, ela é considerada a função mais delicada, a função mais complexa, talvez a função mais difícil, porque é você lidar com as pessoas, né? E essa função, direção, ela é subdividida em 3 subfunções, que estão aí expostas no slide, que é comunicar, liderar e motivar. Então, a comunicação, a liderança e a motivação são as subfunções que vão compor a função dirigir, ou a função direção. Vamos dar uma olhadinha, uma conversadinha nessa. Como eu disse, a função é considerada a função humana aqui, de acordo com os nossos teóricos. Vamos dar uma lida no slide. É a função administrativa que conduz, coordena e lidera as pessoas da organização na execução das atividades planejadas e organizadas para o atingimento do objetivo e das metas, né, propostas. Então, as subfunções, como a gente tinha falado, são a motivação, a comunicação e a liderança. Vamos começar falando sobre a motivação. Por que um colaborador, um trabalhador da sua organização vai se sentir motivado, né? Motivação vem de motivo. É o que leva, é qualquer coisa que leva uma pessoa a praticar um ato, uma ação. O motivo é a causa ou a razão de algum comportamento. Como as pessoas são diferentes entre si e reagem individualmente a uma mesma situação, a direção deve levar em conta as diferenças individuais e tratar as pessoas adequadamente. Por isso tem que ter um grande jogo de cintura quem for o responsável pela atividade administrativa de dirigir.
A motivação pode ser obtida através de vários fatores, como um trabalho interessante, que propicie desafios para a pessoa, a remuneração adequada ao trabalho executado, a visualização de uma oportunidade de crescimento, de progresso dentro da empresa, a projeção e prestígio social decorrente do trabalho feito e o reconhecimento pelo superior, pelos colegas e pela sociedade, também pelo trabalho desempenhado. Tá? Esses motivos, né, esses fatores que a gente está apresentando aqui nesse slide, necessariamente eles não estão numa ordem, tá? Não existe uma ordem aqui, certo? Porém, vocês talvez lembrem que a gente deu uma passada na pirâmide de Maslow, quando falou das necessidades humanas que são infinitas, quando nós tratamos desse aspecto lá na disciplina de economia, né? Porque a economia, se vocês lembram, a todo momento buscar o equilíbrio entre os recursos que são escassos e as necessidades humanas que são infindáveis, que são infinitas. E a gente trabalhou alguns exemplos, né? E o Maslow foi um teórico que apresentou na forma de uma pirâmide, é muito comum usar pirâmides na administração e em outras ciências, foi o teórico que apresentou essas necessidades elencadas nesse desenho aí, nessa pirâmide, colocando na base da pirâmide as necessidades mais básicas e no topo as mais elaboradas. Essa pirâmide de Maslow, talvez eu tenha comentado ainda, quem lembra isso quando nós falamos lá na economia, também é muito usada em várias disciplinas dentro lá do curso, por exemplo, de psicologia. Então, compreender as necessidades humanas, claro, porque nós somos seres humanos, né? Então, das várias áreas de conhecimento, elas vão se basear, vão utilizar o conhecimento das necessidades humanas para pautar suas ações, para pautar o seu desenvolvimento, e não é diferente na administração. Na administração, nós estamos falando aqui do motivo, o que motiva um colaborador a contribuir, a se dedicar, a realmente crescer junto com a organização, com a empresa onde ele trabalha. Por que a pessoa está trabalhando? Por que ela está exercendo a sua atividade, sua função na empresa? Então, quais são as necessidades mais básicas que a pessoa vai atender? Primeiro, as necessidades fisiológicas, as que estão na base aqui da pirâmide. Então, a pessoa precisa comer, precisa beber, precisa descansar, certo? Precisa atender às necessidades do seu corpo. E aí, isso nós chamamos de necessidades fisiológicas. Vocês estão entendendo? Lembrem que eu talvez tenha comentado também lá em outro momento, que existem, a gente, quando acompanha as análises políticas, eles têm alguns partidos que o pessoal chama de partidos fisiológicos. Vocês já ouviram essa expressão? Os partidos fisiológicos geralmente são aqueles que vão em busca de atender suas necessidades mais básicas. E como é que se atende às necessidades mais básicas? Com dinheiro, né? Hoje, tu precisa de dinheiro para conseguir atender boa parte dessas necessidades fisiológicas básicas: comida, água, repouso, tá? Então, a motivação básica seria o salário, certo? A pessoa vai procurar trabalhar naquela empresa, naquela organização, porque precisa do salário para sobreviver, mas isso é só o ponto inicial, é a base da pirâmide. Ninguém vai trabalhar a vida inteira, 40, 50 anos, né? Agora o que está proposto aí com a reforma da Previdência, pensando só em ganhar o salário para ter a comida no dia seguinte na mesa. No começo, em alguns momentos, essa pode ser a preocupação, mas não pode ser a vida toda do teu colaborador dentro da empresa. Se todos os colaboradores da empresa só estiverem ali para atender às necessidades básicas,
essa empresa com certeza está fadada ao fracasso, né? Ela não vai evoluir. Então, aí vai elaborando, né, as necessidades do ser humano, né? Depois, segurança, né? Tu ter liberdade, segurança contra a violência, contra a poluição, como está colocado ali no slide. Depois tem as necessidades sociais, né? Tu ter a relação familiar, a relação social com amigos dentro da comunidade, certo? Então, nesse sentido, o trabalho dentro de uma organização também tem importância, né? Porque os dois anteriores, a segurança e as necessidades fisiológicas, mais ou menos você vai atender com um salário, com a remuneração que recebe dentro da organização. Mas a partir daí, dessas duas, tu tem necessidades mais elaboradas, que o salário por si só não vai resolver, não vai atender. Por exemplo, muitas pessoas têm a relação social muito dependente do trabalho. Tem a tua rede de amizades a partir do trabalho. Tá? Nós temos, dentro do Instituto mesmo, eu tenho colegas que o trabalho se torna muito importante, porque ali é a relação social dele, os amigos são os colegas de trabalho. Ele vem com muita motivação trabalhar, porque ali ele tem a relação de amigos. Claro que não deveria ser só no trabalho, né? Mas o trabalho pode contribuir com isso também. Tá? Depois, a autoestima, né? A aprovação, que o teu trabalho seja realizador, no sentido de ter a aprovação da família, a aprovação dos amigos, o reconhecimento da comunidade, e, por fim, as necessidades do mais alto extrato, né? A autorrealização, a satisfação, né? Com relação ao crescimento pessoal, uma autorrealização, né? Tu ter dentro do trabalho seria tu tá com novos desafios dentro do trabalho, tu ter possibilidade de autonomia e diversificação das atividades, ter participação nas decisões e, como a gente falou, o crescimento e a realização pessoal. Tá? Então, a gente tem que analisar a pessoa por completo, né? Quando tem o colaborador, ele não pode ser um simples realizador de tarefas básicas. Por alguns momentos, sim, mas ele tem que enxergar dentro da organização a possibilidade de evolução dentro dessa pirâmide, ok? E o bom administrador, ele vai conseguir perceber isso e manter, porque o grande desafio é manter os colaboradores, os trabalhadores motivados. Então, quando o administrador conhece e trabalha as necessidades, e aqui mostradas na forma dessa pirâmide, talvez ele tenha mais condições, é o ponto de partida para conseguir entender o que gera os motivos, né, as motivações dentro dos colaboradores, junto aos colaboradores, e pode, quem sabe, adequar estratégias para que os teus colaboradores estejam sempre motivados dentro da organização, ok? Então, é uma outra forma de apresentar a pirâmide, não vamos ficar muito tempo nisso. Tá nesse desafio, Isabel? Quer contar para nós como é que é o teu desafio? Conta, fala para nós aí, que ajuda a dinamizar um pouco a nossa conversa. Abre o microfone e fala. O que tu está fazendo? Está botando gente para trabalhar, é isso? Então, prof, esse ano aconteceu uma coisa bem anormal, no caso. Porque, não sei se o senhor sabe, aqui na Vila Nova tem uma horta comunitária. Tá me ouvindo direito? Tô, pode falar. Aqui na vila tem uma horta comunitária. Aí, até então, quem estava no comando, porque ele era o bolsista do projeto, era o Vinícius. Só que esse ano ele não pôde continuar porque ele tem trabalho, ele trabalha com lavoura, aí ele precisa dar atenção mais para a lavoura dele do que para o projeto. Daí ele saiu do comando. Lavoura de maracujá, né? Isso, aham. Oh. Aí foi que eu comecei a ser mais ativa ali no grupo, a chamar o pessoal, a organizar as coisas, em questão de pagamentos, eu já tomei a frente para pegar, arrecadar com o pessoal, já falei com o Geraldo para a gente começar a fazer limpeza ali na horta, a ajeitar tudo certinho, a colocar para ele uma nova proposta, tipo, de como a gente vai organizar esse ano, do que a gente vai plantar agora e manter o que a gente já tem.
E também eu vim muito motivada lá de Belém pelo seguinte motivo. Eu viajei agora recentemente para Belém e vi que as coisas lá estão muito caras. Fruta é cara, tipo, produtos da horta mesmo é bem, bem caro, assim, se tu quiser tu vai ter que comprar. E aqui não, poxa, a gente tem aqui na Vila Nova um lugar que tu pode plantar e tu pode colher e, tipo, não necessariamente tu vai ter que pagar por aquilo, né? No caso, ali a gente planta, colhe e o excedente a gente pode vender. Certo. Aí eu quero repassar isso para eles, que, poxa, lá eu tive que comprar, aqui a gente não precisa comprar, a gente só tem que manter a horta, trabalhar, plantar e colher depois, a gente só vai ter o trabalho. Esse trabalho, né, a gente não vai precisar tirar do nosso bolso para poder nos alimentarmos. Então, eu quero passar essa ideia para eles e vamos ver o que vai dar, se eu vou conseguir tentar motivá-los cada vez mais. Mas vai depender também, né? Porque também eu não quero parecer que, tipo, a Isabel chegou e quer ser a líder. Claro que não. Como é uma horta comunitária, às vezes a gente pensa no coletivo, né? Então, eu não quero chegar como uma pessoa autoritária, eu quero chegar como alguém que, tipo, junte a comunidade. Que quem participa é a comunidade. E é Certo. isso. Oi, professor, deixa eu falar também um pouquinho. Claro. Eu até tinha falado com a Bel que ela foi lá me mostrar que eu também estava na Vila Nova na quarentena, agora que eu saí. Que é muito legal, só que ela precisa real de cuidado, assim. Se tivesse gente para se disponibilizar, até porque também é aprendizado, né? Pegar junto ia ficar bem, bem boa lá, é um bom espaço. Tá bom, Letícia. É muito bom o depoimento de vocês. Lembrar que, assim, a gente vai falar em liderança em seguida, mas você é uma líder, sim, Isabel, tá? Mas liderança, ela é importante, a gente vai ver, porque é influenciar as pessoas, né? Não é que, como você falou, você não quer ser uma líder autoritária. Aí tá correto, né? Não quer impor as coisas, até porque não é um jeito muito eficiente de convencer, de convencer as pessoas a contribuir, né? Mas que você é uma líder, sem dúvida. Você está assumindo esse papel de liderança. Tá? E aí você já está exercitando um pouco dessas dificuldades aí. E essa motivação que você falou, ela é constante, né? De repente você chega lá, faz esse depoimento, né? Traz o exemplo lá do Pará, como você trouxe, né? Da diferença do preço, da dificuldade de ter essa alimentação diversificada, de ter acesso a determinados produtos, e aí você vai motivando o pessoal com essa conversa. Mas, de repente, essa motivação, ela tem um gás, né? Ela dura ali por uma semana. E aí você tem que ir constantemente, além de ir motivando, também diversificando essa motivação. Mas, muito bom. Desejo sucesso para vocês, que com certeza vão ter. O outro aspecto aqui, a outra subfunção dentro da direção é a comunicação. Essa é complicadíssima, né? Nós não vamos conversar muito aqui, eu tinha até, quando a gente está em sala de aula, a gente elaborou uma dinâmica para fazer com os alunos, é quase como aquela brincadeira, como um telefone sem fio, mas em função da participação reduzida, né, dos estudantes aqui à distância, e do nosso tempo mais curto também, até para não tornar isso aqui mais maçante do que já possa ser, a gente não vai fazer essa dinâmica, né, aqui, vai acontecer em outro momento. Mas quem já não viveu problemas de comunicação? A comunicação, ela é crítica, né? Eu costumo dizer o seguinte: comunicação não é quando você fala, comunicação é quando o outro entende, não é nem quando o outro escuta ou ouve, é quando o outro entende. E a todo momento, eu, por mais que tenha já uma certa experiência, uma certa bagagem, todo momento eu estou aprendendo e tendo que aperfeiçoar o processo de comunicação. Aqui mesmo, só vou dar um exemplo desse exercício que a gente passou. Há pouco eu disse que eu estou recebendo muitos e-mails, estou tendo dificuldade de responder. Um dos motivos é que, às vezes, o e-mail vem partido. Eu tenho colegas de vocês que mandaram o exercício feito em 3 e-mails diferentes, né? Em 3 e-mails diferentes, porque tirou uma foto de cada parte do exercício e colocou uma foto ainda em cada e-mail.
Então, vocês imaginem, se todos os alunos fizerem isso, eu tenho aqui 45, eu vou ter uns 130 e-mails só do curso de administração. No curso técnico, os alunos estão produzindo as receitas agronômicas, tá? Cada aluno está fazendo de 3 a 4 receitas. São 170 alunos. E tem alguns alunos me mandando uma, por e-mail. Por mais que eu tenha insistido em todos os encontros, dizendo que tem que ser um arquivo único, PDF, com capa, para eu ter o nome da pessoa ali na capa, e a turma, porque são 5 turmas, muitos trabalhos estão vindo assim. Porque o aluno não acompanha as aulas, e ele fica ouvindo pelos outros alunos, nem lê o plano também, que está corretamente escrito, e aí me manda o e-mail. Então, se todos os alunos me mandarem as receitas, como alguns têm feito, eu estaria recebendo mais do que 500 e-mails. E aí não vem o nome do aluno, porque a receita é assinada embaixo, né? E muitas vezes eles não colocam o nome deles como técnico, eles fazem ali uma simulação, eles inventam o nome de um técnico qualquer, e aí eu tenho que saber que a receita é do aluno pelo e-mail que eles mandaram, pelo titular do e-mail, e não pelo trabalho que veio anexo, certo? Então imagine os problemas de comunicação, quanto que eles não podem se acumular. Então, é uma das tarefas mais críticas do administrador, conseguir se comunicar adequadamente, passar adequadamente a mensagem para os colaboradores, porque eles podem não estar querendo ouvir, né, Isabel? Você vai lá dar o discurso para o pessoal, mas ele está com fone de ouvido, ouvindo música, né? Ele não está nem aí para a tua história triste lá do preço das frutas em Belém do Pará, né? Ele está ouvindo música, né? Não está nem aí. E aí? Aí você não conseguiu se comunicar, não conseguiu, evidentemente, e se não houve comunicação, você não vai conseguir motivar, não vai conseguir liderar os colaboradores, ok? Mas fica só a questão do conceito aqui, não vai dar para a gente avançar muito, tá? E, por fim, a questão da liderança, né, que, como eu dizia, né, no teu exemplo ali, você já exerce a liderança, só que não é uma liderança autoritária, é uma liderança com capacidade de influenciar as pessoas, essa é a palavra, tá? Então, para dirigir as pessoas, não basta apenas dar ordens e instruções, comunicar e motivar, é preciso ainda liderar, tá? Então, tu comunica, tu motiva as pessoas, mas aí tu tem que liderar, que é o processo de acompanhamento, né? É um outro grande desafio para o administrador, porque a liderança é a capacidade de influenciar as pessoas. A gente tem que influenciar os seus comportamentos, né? Muitas vezes corrigir esses comportamentos. Só que corrigir o comportamento de um colaborador, de uma pessoa, tem todo um grau de delicadeza, né? Que você não pode perder a confiança daquela pessoa no teu trabalho. Então, durante muito tempo, achava-se que a liderança era uma qualidade pessoal determinada por características de personalidade. Uma parte né, pessoal? Porque, assim, a direção, né, a capacidade de liderar pessoas, ela, em parte, ela é inata, né? Já é uma qualidade que nós podemos ter em maior ou menor grau, cada pessoa, né? Fazendo parte da sua personalidade. E uma parte dessa capacidade de liderar, ela pode ser desenvolvida, com certeza, né? Então, muita gente estuda esses conceitos e desenvolve, né, em cursos ou na própria faculdade, né? Mas, por exemplo, a gente costuma ler alguns exemplos quando lê na bibliografia. Tu pode ter um vendedor, uma empresa pode ter um quadro de vendedores, uma empresa de vendas, pode ter um quadro de vendedores e você vai lá escolher, por exemplo, o melhor vendedor, o cara que mais vende, o top, né? O que mais vende, que traz os melhores resultados semanais, mensais, e aí a administração da organização resolve dar uma promoção para esse vendedor e tornar ele o chefe do setor de vendas. Ele vai coordenar os outros vendedores. E, às vezes, o que acontece? Uma frustração. Ele não consegue ser um chefe. O setor passa a não funcionar direito, porque aquela pessoa tinha qualidades para ser um bom vendedor, mas não para ser o chefe dos vendedores, porque aí ele vai sair da atividade de campo e vai para uma mesa de um escritório, certo? E vai coordenar outros vendedores. Estão entendendo? E aí ele pode ser que não seja um bom
chefe dos vendedores. Isso é muito comum acontecer, e esse exemplo eu li num livro, mas podemos pegar o exemplo aqui na instituição. Para ser diretor, por exemplo, pode ser até técnico administrativo, mas todos os diretores que a gente teve nas instituições aqui, no nosso instituto, também não só no campus Santa Rosa, mas nos outros campos, sempre foi um professor, tá? Então, tu pode ter um excelente professor e pensar, nossa, esse é um professor bom, vamos colocar ele de chefe dos professores, vamos colocar ele de diretor. E aí ele não se dá bem. Um bom professor, vocês devem concordar comigo, não quer dizer que vai ser um bom diretor, um bom chefe dos professores. Não é uma garantia que um bom professor seja um bom chefe dos professores. A gente já teve inúmeros exemplos de como isso acontece. Inclusive, essa é uma das minhas críticas à forma que está estruturada a administração do campus e do instituto. Porque aí você elege um professor, muitos votam naquele professor porque ele é um bom professor. Veja, os alunos têm 1/3 de peso na votação. Ele pode ser um bom professor, gente boa e tal, aí os alunos vão votar porque ele é um bom professor. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom gestor, um bom administrador, um bom líder para os outros funcionários, para os outros professores, né? E a gente está cansado de exemplos em que realmente isso não dá muito certo. O bom professor não é um bom administrador, ele não vai ser um bom líder. Ele talvez teria que passar por algum curso, um treinamento antes, para tentar aperfeiçoar algumas habilidades em função dessa nova atribuição. Vocês estão entendendo? Então, a gente pode pegar e extrapolar isso para todas as profissões. Né? Um bom médico pode ser que não seja um bom administrador do hospital. Ou chefe da ala dos médicos, um bom cirurgião pode não ser um bom chefe dos demais cirurgiões. Porque ele pode ser muito hábil, muito inteligente, muito conhecedor da sua tarefa para ser um cirurgião. Mas para liderar outras pessoas, os outros cirurgiões, ele não tem essa competência, essa habilidade. Estão entendendo? Então, liderar é uma tarefa desafiadora mesmo, tá? E que, em parte, ela é inata, vem compondo a nossa personalidade, e, numa outra parte, ela precisa ser desenvolvida, aprimorada, com um treinamento. Ok? Então, esses eram os principais conceitos relacionados à atividade a função, direção dentro do... Professor. Dentro do processo administrativo. Pode falar. Ezequiel, pode falar. Eu tenho uma pergunta. O que difere um bom líder de uma pessoa com autoritarismo? Bom, muito bom. Olha, são vários aspectos que diferem, né? Eu acho o seguinte, uma característica importante, só estou voltando aqui os slides, eu não vou voltar mais no slide lá do líder, tá, Ezequiel? Vamos só conversar aqui, tá? Sim, senhor. Beleza. Que é o seguinte, Ezequiel, eu acho o seguinte, o autoconhecimento, tá? A pessoa, primeiro ela tem que reconhecer a sua falibilidade, ou seja, a possibilidade de falhar, as suas deficiências. Como é que a pessoa tem clareza das suas deficiências? Ela precisa se estudar e, principalmente, ela precisa ter humildade, tá? Então, você tem que reconhecer, para saber se a pessoa vai ser um líder influenciador ou um líder autoritário, ela tem que demonstrar nas suas atitudes humildade. Ela tem que ter humildade para reconhecer as suas falhas, as suas deficiências. Ela tem que ter humildade para reconhecer os seus erros, certo? Isso faz parte do caráter, da característica da pessoa, da forma como é inato quase, né? E depois, claro, pode ser aperfeiçoado, lapidado para um lado ou para o outro, certo? Mas tu, na tua vida, Ezequiel, já deve ter encontrado muitas pessoas que têm um grau de humildade muito grande, são pessoas humildes e que geralmente, e humilde eu quero dizer, não é que é pobre nesse sentido, tá? Na verdade, uma pessoa humilde, ela é rica no sentido do autoconhecimento, no sentido de
de conseguir, como eu falei, reconhecer suas deficiências, suas falhas e seus erros, porque para você evoluir, para você crescer, a primeira coisa, você tem que ter clareza de que você errou em determinado momento, e aí você, conseguindo diagnosticar o erro, tu consegue propor estratégias para corrigir aquele erro e, nas próximas vezes, acertar naquilo que você errou. Então, isso é uma forma de crescimento pessoal. E a pessoa que não tem humildade, ela não vai conseguir, vai ter dificuldades de reconhecer o erro. E se você não reconhece o erro, você não consegue consertar o erro. Se não conserta o erro, você não cresce. Tá? Então, é um traço das pessoas autoritárias, tá? Mas não quer dizer que você vai conseguir modificar as pessoas, tá? Mas ter clareza desse aspecto vai conseguir identificar, por exemplo, pessoas que têm condições de reconhecer os seus erros, consertá-los e crescer e desenvolver, da pessoa que não faz isso. Então, tu pode, por exemplo, na tua vida pessoal e profissional, procurar se aproximar mais de pessoas com essa característica, porque a pessoa humilde vai ter essa característica, tá? E dentro do possível, manter um distanciamento regular ou se afastar de pessoas com essa característica de autoritarismo. Não sei se ajudei a desenvolver esse tópico, né, Ezequiel, ou tu quiser explicar um pouco mais essa pergunta, com algum exemplo, alguma coisa que você vivenciou, conta para nós aí, Ezequiel. Pela pergunta que eu fiz para o senhor, deu para assimilar a resposta da minha pergunta, professor. Muito grato. Ah, tá, beleza. Então, é o seguinte, anota essa característica, a humildade, tá? A humildade não é sinônimo de pobreza, né? Ela é sinônimo, na verdade, de grandeza. Porque só, como eu disse, a pessoa que tem em algum grau essa humildade, ela consegue reconhecer os erros. Tá? E se não reconhecer o erro, você não conserta. Tá? Reconhecer a tua falibilidade, ou seja, a tua possibilidade de falhar. Todos nós somos falíveis, todos nós erramos, muitas vezes, todos os dias. Mas uma característica da pessoa autoritária é não reconhecer o erro, né? Ou não aceitar, ou nem conseguir enxergar que errou. Tá? A pessoa autoritária, ela pode até saber que errou e não aceitar, ou simplesmente nem conseguir identificar o erro. E nos dois casos, ela não vai consertar e nem vai desenvolver. Por fim, pessoal, aqui na nossa conversa, nós vamos trabalhar dois conceitos importantes, duas palavrinhas importantes, que é eficiência e eficácia, como eu tinha prometido para vocês. São conceitos importantes dentro da administração, tá? Duas palavras são usadas para indicar se uma organização tem desempenho de acordo com as expectativas dos usuários, das pessoas que mobilizaram os recursos. Esses dois conceitos são eficiência e eficácia. E a partir desse momento, nós vamos diferenciar esses dois conceitos. Vamos lá. Esses conceitos são fundamentais sobre o desempenho das organizações. Vamos ver o que é eficácia. Eficácia é a palavra usada para indicar que a organização realiza seus objetivos, que ela atingiu a meta ou objetivo. Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz. Desculpem. Eficácia significa capacidade de realizar resultados. Eficácia significa grau de realização dos objetivos. Eficácia significa capacidade de resolver problemas. Eficácia geralmente é um número, certo? É quanto você atingiu do objetivo. Vou dar um exemplo. A eficácia do curso de agronomia. Entraram 50 estudantes. Quantos que se formaram daqueles 50 que entraram? Ah, formou 30. Então, nós temos a eficácia de 60%. Geralmente é um número. Eficácia geralmente é um número. Ela é avaliada pelo atingimento do resultado. É saber o resultado que se atingiu. Qual foi a eficácia dessa medida? Tá? Então, por isso que está se falando em eficácia da vacina. Quantas pessoas ela conseguiu imunizar a ponto de elas não se infectarem com o vírus lá, do Covid, o coronavírus.
Tá? Aí é eficácia, porque é um número. Eficácia é um número. Não que a eficiência não possa ser, a gente vai ver, mas a eficiência pode não ser um número, tá? Então, exemplo da eficácia do curso de agronomia, entrou 50, formou 30, a eficácia é de 60%. É o resultado que se atingiu. Já a eficiência é o seguinte, eficiência é uma palavra usada para indicar que a organização usa produtivamente, de maneira econômica, seus recursos. Então, eficiência tem a ver com o uso racional dos recursos, tem a ver com o uso econômico dos recursos, com a economicidade. Quanto mais alto o grau de produtividade ou economia na utilização dos recursos, mais eficiente a organização é. Eficiência significa ausência de desperdícios. Eficiência significa uso econômico dos recursos. Não se assustem, a gente vai ver várias questões como exemplo para consolidar esses dois conceitos. Eficiência significa menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. Tá? Então, usando o nosso exemplo aqui da formação da agronomia, eficácia entrou 50, formou quantos? Formou 30, beleza. A eficácia é 60%. Agora, eficiência diz respeito ao uso dos recursos. Por exemplo, os recursos financeiros, o recurso tempo, o recurso humano. Quantos professores eu tive que contratar? Quanto dinheiro foi gasto no curso para que a gente tivesse lá os 30 formados? Quanto foi o custo por formado? Está entendendo? Aí já entra o conceito da eficiência. Por exemplo, se eu pegar o orçamento do Instituto e dividir pelo número de formados naquele ano, então eu tenho o custo de cada aluno formado, de cada acadêmico, de cada formando, certo? E se eu pegar lá foi tantos milhares de reais o orçamento do Instituto e dividir pelos 30 formandos daquele ano, então eu vou ter uma ideia da eficiência do uso de recursos, né? E se uma instituição formou um estudante com um custo de 30 mil reais por ano e a outra instituição formou com um agrônomo com um valor de 10 mil reais por ano, a instituição B, a segunda instituição que formou com 10 mil reais, foi mais eficiente. Se ambas as instituições formaram 30 de 50, a eficácia das duas foi a mesma, certo? Foi 60%. Mas se uma teve um custo anual por estudante de 30 mil e a segunda teve um custo anual por estudante de 10 mil, a segunda foi mais eficiente no uso dos recursos, certo? Porque o que interessa, qual é o objetivo, qual é a meta do curso de agronomia? Formar agrônomos, certo? Então, a gente olha a meta principal. A meta principal é formar agrônomos. As duas, nesses exemplos que eu estou citando aqui, inventando em cima da hora, formaram 30 de 50, então tiveram eficácia de 60%. Porém, uma foi muito mais eficiente que a outra no uso dos recursos, nesse exemplo hipotético, tá? Isso é só para a gente conseguir diferenciar esses dois conceitos, tá? Por fim, isso aqui, ó. Esses slides eu vou colocar no Siga, tá, pessoal? Eficácia significa atingir os objetivos, significa fazer a coisa certa. É a relação entre os resultados alcançados e os objetivos planejados. A eficiência tem a ver com o uso de recursos da melhor maneira possível, minimizar perdas, fazer certo as coisas. É a relação entre os resultados alcançados e os recursos empregados. Ok? Vamos ver como esses conceitos são cobrados nos concursos. E aí é a nossa última parte, tá? Nós vamos ver algumas questões de concurso. Nós estamos só em 6 alunos ainda aqui, tá? Mas para vocês que estão aqui, então, vocês vão receber o que agora? As questões que vão ser cobradas na prova. Tá? Então, uma dessas questões que a gente vai ver agora, rapidamente,
vai estar na prova. Só um instantinho, estamos carregando aqui. Tá? Questões de concurso. Vocês estão ainda aí? Tem 6? Eu tô. Beleza, Ezequiel? Então, vamos ver algumas questões de concurso agora, que são questões que a gente vai colocar na prova, tá bom, pessoal? Só isso aqui, uns minutinhos aqui, 10 minutinhos a gente termina. Então, essa questão aí caiu... Todas as questões... Eu não vou falar sobre onde que caiu, tá, pessoal? São questões que caíram em concurso. Está um pouco cortado aqui, mas vai dar para entender, tá? Lembrando que esses slides que vocês estão vendo agora, esses eu não vou colocar no Siga, tá? O que eu vou colocar só é o vídeo, tá? Mas se alguém quiser ver as questões depois, vai ter que voltar e assistir o vídeo ou lembrar da aula como vocês estão participando aqui. Então, aqui, ó. Questão de concurso, tá? Em administração, utilizar da melhor forma todos os recursos disponíveis, denomina-se, em administração, utilizar da melhor forma todos os recursos disponíveis, denomina-se eficácia, eficiência, desempenho ou gerenciamento. O que vocês diriam pelo que a gente falou correndo aqui? Utilizar da melhor forma os recursos. É eficácia ou eficiência, pessoal? Já vamos tirar as outras fora, né? A gente já sabe, né? Eficiência. Boa, Gabriel. É isso aí, tá? Então, letra B. É utilizar os recursos da melhor forma. É eficiência. Porque eficácia seria atingir o resultado. Beleza? Vamos para a próxima. Com relação aos conceitos de eficiência e eficácia. Eficácia e eficiência, né? Assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. A eficácia implica em maior produtividade, independente dos resultados obtidos. B, a eficiência implica atingir os resultados, independente dos recursos utilizados. C, os resultados só ocorrem se a eficiência e eficácia estão concomitantes nos processos utilizados. D, a eficiência pode ocorrer de modo independente da eficácia, garantindo que o objetivo seja alcançado. E letra E, a eficácia implica na obtenção dos objetivos desejados, mesmo com o uso ineficiente dos recursos. Essa aí já é complicadinha, né? Boa de colocar na prova, né? Alguém pode se sentir impulsionado a marcar a C, dizendo que os resultados só ocorrem se tiver eficiência e eficácia no processo. E não é verdade, certo? A resposta correta é a letra E. A eficácia implica na obtenção dos objetivos, mesmo com o uso ineficiente dos recursos. E se a gente parar aqui para analisar, no Instituto, vocês são prova disso? Há muitos casos, muitos exemplos de uso ineficiente dos recursos, há muito desperdício. Vocês não acham? Vocês todos saberiam dar exemplos de desperdício de recursos no Instituto, né? Por vários motivos, né? Por vários motivos, a gente vê todo dia exemplos de desperdício no recurso. Porém, nós temos uma eficácia considerada muito satisfatória na formação dos estudantes. A gente forma um número de agrônomos, os agrônomos com qualidade, só que a gente ainda tem muito desperdício de recursos no Instituto. Se fosse uma empresa privada, teria problemas mais sérios, né? Claro que o Instituto age para tentar reduzir esse uso ineficiente dos recursos. Porém, como é uma instituição pública, ela tem uma série de travas, uma série de dificuldades que fazem com que esse processo seja muito mais lento. Ok? Então, é o seguinte, a gente pode atingir o resultado. Eu sempre dou o exemplo seguinte, por exemplo, tem uma máquina de solda, tá? De vez em quando eu faço alguns trabalhos com solda no meu carro, nas minhas gaiolas, tá? Só que eu sou um péssimo soldador. Tenho medo, inclusive, de mexer com a máquina e tal. Então, minha solda demora um tempão e fica toda encaroçada, tá? Mas eu atinjo o objetivo. Vamos dizer, se eu quero lá reforçar o chassi em determinado ponto, eu levo 2 horas, gasto um monte de eletrodos, fica um troço feio, porém atingi o objetivo. O chassi fica soldado, tá? Então, eu tive a eficácia. Qual era o meu objetivo? Que o chassi ficasse reforçado naquele ponto lá onde tinha uma fragilidade, tá? Agora, eu usei o recurso de forma eficiente? Que nada. Qual é o recurso? Gastei um monte do meu tempo, gastei um monte de eletrodos, e gastei um monte de energia elétrica. Tá? Se eu tivesse levado aqui
na metalúrgica, que fica meia quadra de casa, seria muito mais eficiente. O cara solda em 15 minutos, faz uma solda profissional, eu ia gastar menos dinheiro pagando ele do que eu gasto com o meu equipamento, tá? E aí eu tenho um uso mais eficiente do recurso, que é do tempo e do material de solda, tá? Então, não sei, mas é uma forma da gente ilustrar um pouco esses conceitos de eficácia e eficiência, ok? Então, nessa aqui, a resposta correta, letra E. A eficácia implica na obtenção dos objetivos desejados, mesmo se o uso dos recursos for ineficiente. Vamos lá. Questão 3. É consenso que a atuação da administração pública deve estar pautada pela busca do atendimento das expectativas da sociedade. Rodrigo, chegou. Pelos serviços prestados. Quando o impacto final das ações da administração, tá um pouco cortado aí, gente, tá? Quando o impacto final das ações da administração... Quando o impacto... Nossa, eu cortei agora. Sem problema, Rodrigo. A gente está praticamente terminando. Gente, eu cortei essa questão aqui. Desculpem aqui. Eu vou ter que ler ela fora, tá? Me desculpem. Vou ler de novo a pergunta. É consenso que a atuação da administração pública deve estar pautada pela busca do atendimento das necessidades e das expectativas da sociedade pelos seus serviços prestados. Quando o impacto final das ações da administração atinge tal escopo, ou seja, quando atinge a expectativa da sociedade, é correto dizer que seu desempenho corresponde ao grau de... Eficácia. Muito bem, parabéns. Letra A, eficácia. Atingiu o resultado, é eficácia. Formamos o agrônomo, beleza, eficácia. Gastou um monte de recursos, teve pouca eficiência. Mas a eficácia foi atendida. Muito bom. Vamos ver uma próxima. Prefeitura do Rio de Janeiro. Também ficou cortada, hein? Me desculpe, pessoal. Prefeitura do Rio de Janeiro. A preocupação que o administrador deve ter de que os recursos públicos sejam aplicados de forma mais racional possível no sistema municipal de transportes é um indicador de... Veja, aqui é porque era uma questão para a Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Que os recursos públicos sejam aplicados de forma mais racional possível. Poxa, me desculpe, pessoal, por esses cortes aqui, tá? Que os recursos sejam aplicados de forma mais racional possível no sistema municipal de transportes. Muito bom, Gustavo. Eficiência, tá? Letra D. Essa é uma questãozinha que posso colocar na prova aí para vocês. Próxima, a 5. Concurso da Universidade Federal do Maranhão. Segundo Sobral e PES, a administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. Tá? Então, tá aí os dois conceitos aparecendo junto aos autores Sobral e PES. Então, de acordo com esse conceito, eficiência é... Vamos ver as respostas. Letra A. Capacidade de realizar as atividades da organização de modo a alcançar seus objetivos. Letra B, a capacidade de realização das atividades da organização, minimizando a utilização dos seus recursos. A Isabel já cantou, letra B, essa daí. Vamos ver se as outras estão erradas também. Né? A letra B está correta até agora. C, um fluxo de atividades ou funções interligadas. Nada, enchimento de linguiça. Letra D, a garantia que as partes interdependentes funcionem como um todo, visando a alcançar a coerência entre os processos e objetivos organizacionais. Enchimento de linguiça, para quem não sabe, né? E letra E, a capacidade de preocupação com a realização dos objetivos
propostos. A preocupação é a falta de sono do dono da empresa, né, do diretor, ou do líder lá da horta comunitária, né? A preocupação de que vai dar certo, né? Mas isso não tem a ver com eficiência e eficácia, tá bom? Muito bem, Isabel. Letra B, a capacidade de realização de atividades, minimizando o uso dos recursos. Vamos ver aqui outra, direta, tá? Aqui começa a ficar bem repetitivo, tá, pessoal? Tem umas 10 questões. Tá ficando bem repetitivo porque só tem isso mesmo, tá? É o conceito de eficiência e eficácia. Mas isso é muito cobrado nos concursos, então fiquem ligados aí. Vocês aqui estão matando também 2 coelhos com uma paulada, tá? Que é se preparando para a disciplina, mas também ganhando uns drops aí para os concursos, tá? Essa aqui da Conab. Ó, Conab faz concurso para agrônomo, tem vaga para agrônomo na Conab, né? Quando a administração pública escolhe certo o que fazer, isto é, seleciona os objetivos adequados e, ao final de um período, cumpre as metas estabelecidas, ela está sendo eficiente, eficaz, ladina, pícara ou perdulária? Eficaz. Muito bom. Perdulária seria quem desperdiça, né? Um perdulário é quem desperdiça. Seria o contrário de ser eficiente. Só que a resposta certa, como a Isabel colocou, foi Isabel? Agora já não sei. Quem falou aí? Eu não peguei. Não. Foi eu. Parabéns, Isabel. Então, eficaz. Cumpre as metas estabelecidas, atinge os objetivos estabelecidos, é eficácia. Letra B é eficaz. Tá? O pícara lá, nem sei o que é. Fica de tarefa para vocês olharem no dicionário o que é pícara. Tá? Eu estou com o celular também aqui na aula, então não tenho como consultar o que seria pícara. Ou picara, sei lá. Alguém olha aí no Google e conta para nós, abre o microfone e conta. A gente está terminando quase aqui, tá, pessoal? São poucas questões. Alguém abre o microfone aí e fala... Aventureiro e velhaco. Velhaco. Tá bom. Então não é velhaco, né? Não é pícaro, tá? Muito bem. Pícaro é de picareta, será? Eu Pode também ser. Mesmo que não seja, mas tá bom, ô Ezaquiel, já não vai esquecer para o resto da vida agora. Um pícaro é um picareta. Tá? Muito bem, velhaco. Bem lembrado. Boa sugestão. Vamos lá. Conselho Regional de Química. Tá? Olha aí, ó. Veja, no Conselho Regional de Química teve concurso para administrador. E aí caiu essa questão. A eficiência de uma organização ou sistema depende de como seus recursos são utilizados. São significados de eficiência, exceto... Então, a única que não tem a ver com eficiência, é isso que está perguntando. A. Realizar as atividades ou tarefas de maneira certa. B. Realizar tarefas de maneira econômica, empregando a menor quantidade possível de recursos. C. Realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível de recursos. E letra D. Realizar as tarefas de modo sistemático e aleatório, repetindo sempre o que foi programado e obedecendo às ordens. Muito bem, letra D. Aqui a Isabel também contou, porque é o seguinte, se tu fizer as tarefas de modo aleatório, como é que tu vai atingir eficiência, né? E repetir sempre o que foi programado pode não ser eficiente, tu tem que crescer com o processo. Se tu viu que a forma como a tarefa foi realizada foi trabalhosa, foi custosa, foi dispendiosa, exigiu muitos recursos, tu pode propor fazer a mesma tarefa de uma outra forma, para que ela seja mais eficiente. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi agora com a epidemia é fazer provas online, né? Ou usando o mecanismo aqui que corrige na hora. Então, nessa reunião que eu tive com o professor Eduardo, eu já bolei ali com ele uma forma de fazer a prova, mesmo que a gente volte, tá, Juliano? O quanto antes para o processo presencial. A prova, as minhas provas daqui para frente, sempre vão ser feitas no celular. O aluno, nem que seja só o gabarito ali no celular. E vai ser só o gabarito, né? Então, o aluno preenche o gabarito no celular e o sistema corrige e me dá a nota na hora.
Com certeza, isso vai estar tornando o meu trabalho mais eficiente, tá? Porque não vou ter mais trabalho para corrigir as provas, que é, na minha opinião, a pior tarefa do trabalho de professor, é corrigir as provas. Tá? Eu não vou mais precisar corrigir, porque o sistema vai me dar nota na hora, de acordo com o que vocês responderem no gabarito, tá? Então, o que acontece? Eu não vou repetir sempre o mesmo processo. Eu estou partindo para um processo mais eficiente, porque se eu usar meu tempo de maneira melhor, quem sabe eu consigo aperfeiçoar minha atuação, minha tarefa como professor. Tá? Porque quando eu estou corrigindo prova, eu não estou melhorando. Agora, se eu estiver lendo um livro, tá? É exatamente, tirar uma coisa de positivo. E uma coisa que a gente aprendeu foi isso, né? Otimizar o momento da prova. Então, muito bem, é a letra D, né? Que não tem significado, não tem relação com eficiência. Repetir sempre o mesmo processo, provavelmente não tem a ver com eficiência. E fazer a tarefa de modo aleatório, não. Tu tem que ter um procedimento para fazer as tarefas. Até pode mudar o procedimento para que ele seja mais eficiente. Questão do IBGE, concurso do IBGE. Uma determinada organização pública adotou, dentre vários, um indicador que aponta o grau com que um de seus programas atinge as metas e objetivos planejados, ou seja, estabeleceu um referencial, uma linha base, e as metas a serem alcançadas, para avaliar se serão atingidas ou se serão superadas. Este é o indicador que mede a economicidade do programa, B, a eficiência do programa, C, a complexidade do programa, D, a eficácia do programa e E, a efetividade do programa. E aí, pessoal? Entrou agora um terceiro termo, né, que é a efetividade. Esse termo hoje não vai dar para trabalhar, mas existe ainda, para complicar, além da eficiência e eficácia, por vezes, na administração surge esse terceiro termo, a efetividade. Para não complicar, a gente vai falar, esse conceito, ele é importante dentro da administração também, aí eu deixo de tarefa para a gente começar a sexta que vem falando sobre efetividade. Mas, evidentemente, que a efetividade não é a resposta dessa questão. Seria eficácia, então, prof? Exatamente. Eficácia é atingir a meta. Muito bom. Essa aqui eu não vou pedir para vocês, tá? É uma questão de marcar, essa eu vou deixar de fora, tá? Vamos ver se tem mais algum. Tem agora umas 2 ou 3 questões ainda, tá? Vamos lá. Foi uma prova para assistente administrativo, tá? Hospital Universitário da FURG, Fundação Universidade Rio Grande, uma universidade federal, tá? Prova para o hospital universitário. É pública, né? Por isso que foi por concurso. Em uma atividade ocorre eficiência quando, letra A, mais recursos são utilizados do que os necessários para realizar um objetivo. Letra B, consome-se recursos e nenhum objetivo é realizado. Letra C, realiza-se as atividades ou tarefas de maneira certa, sem erros ou atrasos. Parece certo, né, Isabel? Vamos ver se as outras 2 estão erradas também. D, produtos e serviços necessários são realizados. Realiza seus objetivos. Não, realiza seus objetivos seria, a última, né, seria o conceito de eficácia. Mas a gente está falando eficiência. Então, fazer de maneira certa, sem erro, sem atraso, ou seja, sem desperdiçar recursos, com uso eficiente, ou seja, econômico dos recursos, a palavra já diz, então, letra C. Essa é uma boa para constar na prova, né? Marquem aí, talvez essa a gente coloque na prova. Conceito de eficiência. Professor, a 10 o senhor falou? Eu pulei. Tá? Tá, A 10, okay. Eu pulei, porque ela é de correlacionar colunas. Eu vou ver isso com você semana que vem, a 10, tá? Porque ela envolve o conceito ali, que aparece, olha ali, ó, efetividade, tá? E esse a gente não viu, é um terceiro conceito, a gente deixa para ver na semana que vem, tá? Obviamente que eu não vou pedir aquela questão na prova, a não ser que a gente, com o tempo, depois visualize ela, tá? Acho que tem a 12 ainda, e a 13, só mais 2, tá? Vamos lá. Essa aqui para o metrô do Distrito Federal. O metrô do Distrito Federal é uma organização, uma instituição pública, faz concurso também. Então, vamos lá, olha o que caiu lá no metrô. A afirmação, tem foco em resultados, ou seja, enfoque na concretização de resultados como premissa. Refere-se ao conceito de eficiência e de qualidade
eficácia, efetividade, eficiência, racionalidade administrativa, e a Isabel já cantou a pedra, aqui a gente já está sendo bem repetitivo mesmo, né, porque os concursos não tem como variar. Aqui uma dica boa, vocês estão vendo, ó, o concurso, por mais que tente fazer uma questão diferente, tem que rodar sempre no mesmo conceito. Você sabe que os concursos não podem copiar questões de outros concursos, porque aí a anulação não acerta. Então, eles têm que mudar um pouquinho o floreio, o enunciado, mas não tem muito como fugir, dos conceitos, né, da simplicidade dos conceitos. Então, letra C, eficácia. Tem foco em atingimento do resultado, na concretização do resultado, tá? Então, letra C, eficácia. E eu acho que essa é a última. Prova para o CAL, nem sei o que é isso, tá? Mas vamos lá. Considerando que o princípio da eficiência é da relação entre o esforço e o resultado, assinale a alternativa correta. Então, está perguntando sobre a eficiência. A eficiência e a eficácia têm significados semelhantes. Uma ação eficiente ou eficaz ocorre quando as tarefas são realizadas de maneira inteligente, com mais esforço e com mais baixo aproveitamento possível de recursos. Por favor, né? Letra B. A eficiência ocorre quando mais recursos do que o necessário são usados para realizar o objetivo. C. Os produtos e serviços desnecessários são realizados. Até agora só teve absurdos, né? D. Quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é o processo. Boa, Isabel. Letra D. E, em qualquer processo, quanto maior a eficácia, menor a eficiência, e vice-versa. Não há essa relação antagônica entre eficácia e eficiência. Elas podem até correr junto, mas obrigatoriamente não precisam correr junto. Mas certamente não são antagônicas, né? Eficiência e eficácia não são antagônicas. Então, a letra E é absurda. E a B e C também são absurdas, se vocês que leram comigo, né? Usar mais recursos não é eficiente, né? Então, sobrou a letra D, que a Isabel já alertou para vocês que é a resposta correta. Opa, tem mais uma. Opa, tem várias ainda. O professor. Fala, Ezequiel. O CAL é Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Boa! Muito bom, Ezequiel. É o novo conselho, né? Então, olha aí, ó. É um concurso bem novo, né? CAL. Não, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas ele, em alguns lugares aí, agora ele se desvinculou do CREA, né? Bom. Acho que já tá bom de questões, né? Vou ver se tem mais alguma aqui que... Vamos ver a última, aqui. Nem botei número nela. Cefet de Minas Gerais, tá? É uma organização que nem a nossa, né? Faz parte do MEC. Vamos lá, a última, tá? As organizações podem ser eficientes e eficazes, ou ineficientes e ineficazes. Tudo depende da forma como são administradas. O papel da administração é assegurar a eficiência e eficácia das organizações. A palavra eficiência é empregada para indicar veja, está repetido aqui, né? B, vamos ver o que a Isabel falou. Utilização produtiva dos recursos da organização. Parece correto. A, alcance dos objetivos. O A seria eficácia, né? C, retorno da informação, efeito retroativo ou realimentação. Não. D, planejamento e montagem dos sistemas que produzem resultados. E E, tempo que transcorre entre o início e fim de determinados processos. Muito bem. Utilização produtiva dos recursos da organização, letra B, correto. Parabéns, Isabel. Parabéns a todos os demais que tiveram paciência para me acompanhar até o fim aqui dessa conversa. Beleza, pessoal. Nós estamos esgotando o tempo de mais um encontro. Nossa, apareceu ali que eu saí. Mas veja, Isabel, fica fácil depois que a gente estuda, né? Veja, para o colega que não veio para a aula e que não vai nem procurar o vídeo para assistir, e muitos não procuram,
aí a questão já pode ficar um pouco mais complicada. Tu concorda comigo? Porque à medida que a gente estuda o conceito, fica mais fácil, né? Tá bom, pessoal? Então, nós estamos aqui já perto de encerrar. Alguém gostaria de falar, perguntar, se manifestar, falar qualquer coisa antes da gente estar aqui se despedindo em definitivo? Alguma coisa a mais? Professor, O Antônio entrou para Ezequiel, dar o tchau. Pode falar, Ezequiel. só agradecer mesmo a aula de hoje, eu gostei, muito, muito boa. Não que as outras não tenham sido, né? Mas essa foi especial de esclarecimento. Muito grato. Tá, muito obrigado, Ezequiel. Foi uma conversa, né? Foi uma conversa. Antônio chegou aí só para o final, só para dar o tchau. De qualquer maneira, a aula depois fica gravada, tá, Antônio? Se tiver interesse, você assiste o vídeo, eu vou colocar o vídeo já hoje lá no canal. Tá legal. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela companhia. Um bom final de semana, tenham uma boa semana. Continuem se cuidando, ajudem os parentes a se cuidar também. Afinal, não tem vacina para todo mundo, a gente não sabe ainda da eficácia da vacina, né? E a pandemia ainda está em alto grau. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem bem. Tudo de bom aí. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.